Neste vídeo vamos falar sobre o volante meia Fred do Fenerbahçe, que pode jogar no Galo esse ano ainda, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Júnior Alonso, que pode deixar o Galo no meio do ano. E sobre o rival mais uma vez, meu amigo, o Leonardo Jardim, ele cagou na cabeça dos cruzeirenses hoje. Humilhou os cruzeirenses. Eu fiquei até com dó, mas depois passou. Vamos falar sobre isso também, então deixa o like, gente, ajuda demais, curte o vídeo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tá bom? E claro, né, se você puder hypar esse vídeo também, ajuda muito. Tamo junto. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Instituto Céspedes, calvície, você sabe, tem solução. Agora, a solução é o transplante capilar para resolver de uma vez por todas, mas se você fizer em qualquer lugar, depois vai te dar problema. Faça no Instituto Céspedes, o Rap fez, ficou top, então faça você também, link na descrição do vídeo e Instituto Céspedes. Bom, vamos lá, esse jornalista que cobre a MLS, tá? Ele trouxe a seguinte informação, avanço. Existe um acordo e uma promessa do Atlético Mineiro para Júnior Alonso ir para o Atlanta United da MLS no meio do ano. A oferta chegou, mas o Mineiro não quer vender Júnior neste momento, embora o presidente tenha prometido autorizar a operação até meados do ano. Isso aqui me mostra duas coisas. Primeiro, me parece que o Atlético de fato só vai trazer zagueiro no meio do ano. Então o Atlético deve, se a informação aí, se ela procede, né, e é um jornalista aqui, ó, como você tá vendo, tem mais de 600, quase 700 mil seguidores, né, não é qualquer um não. Se procede, pra mim, o Atlético, a não ser que aí, dificilmente, pra mim, dificilmente, eu vou estar errado nessa. Tomara que eu esteja, e seja surpreendido. Mas me parece que o Atlético não vai trazer zagueiro agora, nessa janela aí, nacional. Vai deixar para trazer no meio do ano, aí você traz o zagueiro e libera o Júnior Alonso. Vão apostar aí no Barba para conseguir fazer o Alonso ou o Vitor Hugo, ou talvez Lianco e o Tressoldi juntos, não sei. Mas eles estão apostando que no meio do ano, o Atlético aí rezando, né? Rezando para chegar bem aí nas competições, para que no meio do ano aí sim contratem o zagueiro que não tiveram aí, né, a competência de trazer agora no início do ano, sabendo que a gente precisava e muito, né? Mas vamos aguardar, talvez contrate um bom zagueiro no mercado nacional, não acredito muito. Mas tá aí Alonso, então pode deixar o Atlético no meio do ano, o Atlético segurando, né, para que ele vá apenas no meio do ano, segundo esse jornalista. Vamos aguardar. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso, comenta aí. Vamos falar e vamos rir um pouco agora com relação aos rivais aí, né? Ao rival, os torcedores do Cruzeiro. Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu vou te dar uma dica. Se você for comprar carne boa, vai de Cara Preta. Olha só, é nível prêmio mesmo, tá? Carne macia, sabor marcante e qualidade única. E o melhor, tem cupom para você poder aproveitar aí no site, no app, e depois você me agradece. Cara Preta, link na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos rir, né? Vamos rir. Tá na tela. Tivemos a coletiva do Leonardo Jardim, obviamente foi questionado aí sobre o motivo dele não ter ido para o Cruzeiro, ou principalmente dele ter dito, né, que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. E aí ele falou, abre aspas, fui emotivo, porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que não costumo ser. O capítulo do Cruzeiro acabou, passou na verdade, né, que ele falou, o capítulo do Cruzeiro passou, ou acabou, tanto faz, né? Cara, isso aqui pra mim é muito bizarro. É por isso, aí você fala, mas isso aí é do Cruzeiro. Vamos levar pro nosso lado, vamos levar pro lado do Atlético. Por isso que a gente não pode colocar ninguém, principalmente que está no clube ainda, num pedestal como se fosse o maior, como se fosse o melhor. Porque essa pessoa pode, do nada, simplesmente te dar uma punhalada pelas costas. Fazer uma sacanagem com você. Que assim, o mais bizarro nesse caso todo, e que eu achei muito engraçado, os cruzeirenses, eles estão revoltados, tristes, depressivos, é que os caras estavam o ano inteiro falando desse treinador. O ano inteiro falando dele, tem que voltar, e o cara lá assim, não, eu tô aqui cuidando de problemas pessoais. Aí na hora que o Flamengo foi lá, resolveu demitir o Felipe Luiz, conversou com ele fechou na hora. Ele não pensou meia vez, sabendo que a chance do Cruzeiro procurar ele agora era muito grande. Era só esperar, mas se o Atlético ganha aí o Mineiro no final de semana, segunda-feira ele tava no rival. Mas mesmo assim ele falou, não, isso aí já passou, isso é passado. E ainda foi falar acreditava em um projeto a longo prazo. Ô, bicho, o Pedrinho BH, se desse, ele daria um contrato pro
pro Leonardo Jardim de 5 anos se ele quisesse. O cara é que ó, falou, não, deu Miguel, né? Não, tenho problemas particulares. Então, gente, levando pro nosso lado, assim, a gente tem que tratar sempre muito bem nossos ídolos, sempre. Mas tem que ter muito cuidado, né? Lógico, o Leonardo Jardim não é um ídolo do Cruzeiro, eu sei que é diferente. Mas muitas vezes também surge alguém, né? A gente fica emocionado, coloca a pessoa lá no pedestal e tudo. E aí depois, né, a gente pode se decepcionar. Então, isso aí tem que ter muito cuidado mesmo. Mas como é o lado de lá, a gente dá risada. Porque se tem uma coisa que o Leonardo Jardim fez, ele cagou na cabeça dos cruzeirenses. E eles estão indignados, rapaz. Que triste, né? Vamos lá, gente. Vamos falar sobre Fred agora. Vamos falar sobre o Fred. Vamos falar sobre isso. Porque tem notícia, tem informação importante. Tá bom? Deixa eu falar pra você antes da Bot Internet. Sua internet tá travando? Tá te deixando na mão? Então mude agora, assine agora a Bot Internet Fibra Ótica. Tem velocidade e o melhor, estabilidade. Então aproveite porque tem promoção. O link tá na descrição do vídeo, atende várias regiões em BH, Lagoa Santa, Santa Luzia, Vespasiano. Aproveite e feche agora. Bot Internet, recomendo demais pra você, tá bom? Bom, sobre o Fred, o Frossar trouxe uma informação de que o Galo tem negociação em andamento, tá? Estaria caminhando bem para contratar o volante Fred no meio do ano, tá? Para agora, obviamente, não existe nem a possibilidade, até porque está no meio da temporada europeia. No meio do ano é o fim da temporada europeia e o Atlético pode, as chances são boas de contratar aí, de trazer o Fred, que sempre deixou claro que gostaria de jogar no Galo agora. Tem isso aqui, ó, esse probleminha também. O contrato dele vai até 2027. Então, no meio do ano, ele vai ter mais 1 ano de contrato com o Fenerbahçe. Ou seja, você tem que, né, fazer uma proposta e tirar o jogador do clube. Não é só uma proposta ao jogador, ele não ficará livre no mercado. Por mais que ele tenha o desejo de sair, o clube tem que aceitar. Então vai rolar aí uma negociação com o Fenerbahçe, com o jogador também. Em alguns momentos ele sempre disse querer voltar, mas priorizou permanecer na Europa. Mas parece que agora aos 33 anos existe essa possibilidade no meio do ano aqui, né? E lá é o final da temporada, até porque o Fenerbahçe briga lá pelo título turco, né? Com o Galatasaray e tudo, por isso também eles não liberariam. Ou seja, Fred no meio do ano pode chegar ao Atlético, existe essa possibilidade real. O próprio Paulo Brax, ele disse que é um sonho dele, ele falou lá no Everton Guimarães, que é um sonho dele trazer o Fred pro Galo, ou seja, ele vai continuar, ele tentou, ele confessou que de fato tentou, né? E agora o Fred pode chegar aí no meio da temporada. Para mim, claro, precisamos do zagueiro? Precisamos. Primeiro volante, caso o Tomás Pérez não dê conta, precisamos também. E aí, no meio do ano, a gente vê o que mais o Atlético vai precisar agora. O Fred, para mim, no meio campo, baita contratação. Pro futebol brasileiro, eu acho que ele ainda rende tranquilamente. Tem muito a entregar aqui pro futebol brasileiro. E é um cara que quer jogar no Galo, é atleticano, tá sempre na Arena MRV. Que top, hein? Que top. Tomara que, de fato, o Fred venha para o Galo. Para mim, é contratação que muda o patamar do clube. Fred chegando no Atlético no meio do ano, muda o patamar do clube. Quero saber se você concorda, o que você pensa. Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. E só lembrando, né? Instituto Valesca Guerra. Se você está precisando emagrecer, faça o protocolo de emagrecimento do Instituto Valesca Guerra. O Eduardo perdeu mais de 20 quilos em poucas semanas, sem sofrimento. 319-9902-9631, protocolo de emagrecimento do Instituto Valesca Guerra, link na descrição do vídeo. Tamo junto, gente, deixa o like no vídeo, ajuda demais. Tamo junto, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, hype esse vídeo. E às 20h30 eu e o nosso querido Tanaka, nós estaremos ao vivo aí, trazendo mais notícias do Galo pra você, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, fui, valeu!